SCP-001, SCP-231, SCP-2317, ou mais conhecido como Harak, o Rei Escarlate. Ele é uma das entidades mais poderosas do universo SCPs. O Monarca Carmesim, ele é um antigo deus e a manifestação das trevas mais poderoso da ficção. Muitos de vocês já se perguntam e me perguntaram também, o quão poderoso é o Rei Escarlate. E ele realmente é uma das entidades mais poderosas da ficção em si, uma das entidades que colocaria medo em qualquer outro universo possível. É nesse vídeo de hoje que vamos destrinchar o quão poderoso é o próprio Rei Escarlate. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago e hoje estamos em mais um vídeo. E antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, muito prazer, meu nome é o Thiago. Nesse canal trago várias batalhas contra vários personagens diferentes, universos, E aqui também a gente fala mais sobre inúmeros personagens de quadrinhos, animes, mangás, livros e assim vai, cara. E se você curtiu o conteúdo, considere se inscrever no canal, deixa aquele like também, que eu garanto que você vai ficar muito informado sobre vários personagens da ficção. E principalmente hoje que eu vou te manter informado, atualizado sobre o quão poderoso é essa entidade, o Rei Escarlate, o horror que assombra o mundo dos SCPs em si. Inclusive foram vocês que votaram na votação que eu fiz lá na comunidade, que tinha um SCP-3812, o Rei Escarlate e o Pennywise, na sua forma verdadeira, e o próprio Bill Tipper. O Rei Escarlate ganhou com bastante folga de passagem, Enfim, o Rei Escarlate nasceu com o plantio da árvore do conhecimento, chamado de Karak, na época, E ele era o menor dos seus irmãos, mas o único consciente. E isso deu a ele uma grande dor, Ele também chegou a decidir que a própria existência, ela é dolorosa e que ele não faria parte dela, além de que também destruir a própria existência. Ele começou então consumindo seus irmãos e se fortalecendo em sua essência. Ele jurou destruir a árvore do conhecimento, Criador e a criação, e consumiu e subjugou todos os outros deuses, nomeando então-se de Rei das Trevas abaixo. Ele declarou a própria guerra com a própria criação, uma guerra que não terminará até o fim de tudo. Quando ele veio à existência, seu poder já era capaz de consumir os Elder Gods menores e escravizar completamente os ditos Elder Gods também, fora que ele também era capaz de matar eles completamente. Quando comparado aos Elder Gods, é dito que o seu poder os supera completamente ao ponto dele ver eles como insignificativamente menores em comparação. Os Elder Gods são seres de 196.884 dimensões que estavam matando os deuses anciões inferiores, como por exemplo o próprio Yadabaoth e o Mekhen. No domínio do rei, ele passou pelo caminho que havia esculpido. O caminho que ele está esculpindo, ele viu um emaranhado de caminhos apodrecidos envolvendo de reinos mortos e despedaçados, onde não havia nada inteiro e tudo estava então poluído com cadáveres dos deuses. Pouco restava, embora ele visse que muitas criaturas imundas haviam se estabelecido na esteira do rei, e o caminho estavam sendo perseguidos pelos próprios homens apodrecidos. Aqueles monstros e demônios também, restos deformados que sobraram da guerra interminável do rei, devoraram seus limites como vermes, como mariposas comendo então roupas, e eu sabia que eles buscavam o que estavam além. Na verdade, vi muitos buracos de onde as longas canções de Yesod Witch Faces, e entendi por que meios aquele reino facetado ganhou suas cicatrizes. E chegou a ser declarado também que Yadabaoth pode destruir todas as realidades, dimensões, espaço e tempo, onde as dimensões foram declaradas infinitas. Mekhen chegou a lutar contra Yadabaoth fora do tempo e também do próprio espaço. Como ele é muito forte, mais forte do que os seus próprios descendentes, que são capazes de danificar a árvore do conhecimento e os caminhos, existem 3 fatores de conhecimento a partir do qual todos os termos vêm da criação, incluindo também o próprio conceito platônico. Ele chegou a destruir a árvore do conhecimento, e mesmo o Rei Escarlate tem conceitos platônicos, quando ele foi com força total e ele chegou a abalar tudo que existe. A batalha do Rei Escarlate com seus irmãos mortos fez com que toda a criação se transformasse em cinzas. A criação inclui também a narrativa da fundação, incluindo também incontáveis dimensões infinitas, e onde existem infinitas narrativas superiores, em que cada narrativa vê uma e a outra, de baixo como nada além da ficção, sendo então um grupo de multiversos em uma só estrutura. E como cada multiverso ele é infinito, ele, o Rei Escarlate, ele destruiu a nonosfera, que é a 5ª dimensão. Mesmo o Rei Escarlate estando então no seu estado mais, entre
aspas, enfraquecido, né? Porque ele ainda assim ele é realmente poderoso. Ele ainda assim consegue aí oferecer perigo muito além de qualquer multiverso. Como um todo, o seu poder, a presença do próprio Rei Escarlate era tão poderosa o suficiente para poder ameaçar toda a criação. O universo de SCP Mythos, ele é composto de infinitos versos externos, e o Rei Escarlate ele abalou tudo, apenas acordando, cara. O Rei Escarlate também come literalmente seres do hiperverso, que contém dimensões infinitas, citando também os outros deuses anciões inferiores. Além disso, ele é tão poderoso que os 3 irmãos mortos tiveram que nerfar os seus poderes 3 vezes, antes dele finalmente se sentirem confiantes para poder enfrentá-lo com o seu próprio exército. E mesmo assim, uma batalha contra o Rei Escarlate, do Rei Escarlate com os próprios irmãos mortos, foi nerfada e destruiu a biblioteca que a criação origina. Mas depois da batalha, finalmente, os 3 irmãos mortos baniram o Rei Escarlate de volta ao seu sono. E até hoje espero que o Rei Escarlate nunca mais acorde. A serpente que guarda a árvore do conhecimento, ela é considerada onipotente, e ela também teme o Rei Escarlate. Quando o Rei Escarlate ele acordou, Natasha ficou aterrorizada e também se perguntou como o todo-poderoso Deus, né, literalmente, o ser onipotente, onisciente e onipresente dos mitos de SCP, permitiu que um tal horror e terror também pudesse existir. O Rei Escarlate também tendo a capacidade de destruir a árvore do conhecimento, Rei Escarlate e seus exércitos aproximou dos Taprotes, os mundos centrais, com toda a sua ira, todo o seu ódio e todo o seu rancor. Ele estende a mão para corromper, consumir e destruir. Mesmo agora, a sua presença ela é sentida. O tempo se esvai. A deusa de bronze está quebrada e a serpente fungiu. Os heróis se foram, os filhos de Abate foram massacrados até o fim, e os servos do rei já estão aqui, endireitando então o caminho para a sua chegada. E com essa chegada, a árvore morrerá e toda a criação morrerá com ela. E ele também é capaz de derrotar Mekhen, Eldabaoth e o Rei Enforcado e muitos outros deuses anciões. Mas a humanidade, na hora mais tarde, não foi silenciosamente para a noite escura. Não era como se uma grande chama final queimasse brilhantemente. Como a humanidade estavam aí os antigos guardiões. Hakama, não mais quebrada, mas com suas frotas de anjos encouraçados, grandes o suficiente para poder apagar o céu. E Natasha, ou Nasha, né, que é a serpente, finalmente voltou do seu exílio, a sua plumagem brilhante e o fogo em sua boca. Os Harcourts de Eldabaoth, que só tem os vislumbres do seu próprio poder, podem finalmente derrotar todo o exército Leviatã sem usar as suas facetas. Os Harcourts mentiu e uma conspiração estava em andamento. Essa afirmação ela é totalmente infundada e considerada incrivelmente improvável. Ele afirma que os Harcourts estão planejando desencadear uma guerra contra o Rei Escarlate e queriam remover Goron para enfraquecer o seu próprio exército. Isso considerando improvável devido ao fato de que os Harcourts não terem agido contra outros senhores. E além disso, eles possuem maiores capacidades e podem facilmente destruir o exército do próprio Rei Escarlate sem usar os seus recursos. Eldabaoth também pode superar o Rei Escarlate de poder completo. Lembrando, pode. Rei Escarlate também, como ser arquétipo, ele está também sendo dominado e também estando sob o seu domínio, junto com o próprio Leviatã. É visto o Rei Escarlate envolto em sangue. Viu as suas 7 lanças e viu as suas 7 filhas noivas. Viu os seus 7 selos em suas sobrancelhas. Viu seus filhos, os vastos Leviatãs, em suas fileiras e muitos outros jurados ao serviço do rei. Revel, o filho de Adam, que havia derrubado os deuses de Devon, ergueu a voz em desafio ao Rei Escarlate. E o Rei Escarlate lhe respondeu. Revel, filho de Adão, pegou a sua espada e as comportas do céu se abriram com o dilúvio que limparia o próprio templo. E o fazê-lo, o todo-poderoso Deus, convocou o mundo pela primeira vez desde que a palavra foi falada, e o mundo foi chamado a testemunhar. Essa é a história da humanidade, a quarta e a última raça filho da terra, desde a descoberta das 2 árvores até o dilúvio. Páginas espalhadas sobre a água, e como uma onda poderosa, os Devitas arrancaram as folhas negras da história, em seus exércitos e em suas cidades, todo o seu império. A carne também emergiu, rasgando então de sua arca das profundezas da terra congelado, e junto eles então fizeram grande sacrifício de horror. Eles chamaram o seu mestre, e o seu mestre lhes respondeu. Rei Escarlate então surgiu do poço do Megido, com todos os seus leviatãs e lordes demônios. A criação tremeu, pois sua extinção estava próxima. Os
Leviatãs também são capazes de destruir o Jardim do Éden. O Abs-Lerchol também partiu para o vale e o povo com suas legiões e as feitiçarias e bestas de guerra. Todos os poderes dos levitas foi mostrado. O povo ele foi massacrado, até mesmo o mais velho Adão e Ravi e também Hakana, a voz que falou por Deus, foi despedaçada e seu corpo quebrado e saqueado. A árvore da vida ela foi roubada e a árvore do conhecimento pegou fogo. Natasha, a serpente, fugiu. Primeiro para a torre espacial em Babel e mais tarde para a biblioteca, onde permaneceu em penitência por sua participação nessas coisas. O jardim no exército então foi reduzido a cinzas e aqueles que não foram mortos foram acorrentados, levados então aos postos de escravos dos levitas. Mesmo SCP-682, ele é um dos Leviatãs, pode manipular o enredo, cujo ele é teorizado ser um dos filhos do próprio Rei Escarlate. E muitos dos servos mortais do rei recriaram o estabelecimento de linhagem em efígie viva. Ele escala acima da morte dos irmãos, pois eles precisavam reviver cada pessoa para derrotar o Rei Escarlate. 3 irmãos de preto cavalgaram 3 cavalos brancos. Atrás deles marchavam todos os seres que já morreram, de todos os mundos, de todas as facetas, de todas as esferas, cada mortal e Deus e alma perdida. A soma de todos os mortos em Enxodo, uma música que ergueu quando a coluna passou pelos portões de Obsidian, quebrados então do próprio inferno. Uma canção de alegria, os mortos marcharam para derrubar o próprio rei. E o Rei Escarlate ele também chegou a ganhar essa batalha. Assim, essa batalha ela foi travada, cara. E os deuses também e todas as suas hostes desceram dos céus e subiram do abismo para fazer a guerra entre si. E as estrelas então queimaram de ódio. A criação desmoronou sob o terrível tensão. Nenhum mundo foi poupado, nenhuma esfera passou. Os caminhos foram rasgados, a biblioteca então queimou, deuses então foram derrubados e seus tronos, a terra foi arruinada. 1 milhão, bilhões de frentes de guerra derramaram torres de sangue pelos ramos da criação. O rei fez Yesod seu trono e todas as suas coisas foram reduzidas a cinzas. E com a guerra declarada então, o rei tomou Sana à força e deitou-se com ela por 7 dias e 7 noites, até que a mãe daqueles abaixo de nós foi quebrada sob o rei. Quando então isso foi concluído, ele ressuscitou no sangue dela e foi a partir de então conhecido então como o Shormut Urudal, o próprio Rei Escarlate, traduzido, né? 7 filhos nasceram então de Sana, 7 filhos nasceram então do próprio Rei Escarlate e reemergiram então do seu próprio útero quebrado. O rei viu isso e as levou à força para serem as suas noivas. Sobre as 7 noivas, o Rei Escarlate então colocou 7 selos para que nunca morressem como Sana havia morrido. Como eles, o Rei Escarlate deu origem a 7 classes de abominações, 7 ordens de Leviatãs se tornaram os seus servos mais amados, que marcham na frente de sua guerra, capazes então de sobreviver ao próprio dilúvio que destruiu toda a criação. E no final de tudo, eles tiveram então que literalmente nerfar o Rei Escarlate para poder vencer ele. Uma luz permaneceu, 36 santos se reuniram na encosta da montanha e juntos cumpriram seu antigo destino. A paisagem do mundo dessa maneira cruel e horrível não poderia ser evitada. Eles foram então assaltados pelas forças do mundo por muito tempo para impedir os horrores do rei, mas não estavam sem o poder. A criação não podia ser curada, mas o rei poderia então ficar vulnerável. Os selos que ele havia colocado sobre si mesmo, todas aquelas defesas antigas foram dissolvidos. Um jovem do próprio Rei Escarlate, ele é temido por um servo da verdadeira forma do todo-poderoso Deus do universo SCP Mitos. Existe também uma versão mais poderosa ainda do próprio Rei Escarlate. Essa versão é a versão chinesa, ou ramo chinês, né? Nessa versão, não é só o Rei Escarlate que ele é mais poderoso do que a versão inglesa, mas também todo o universo SCP, ele é poderoso. Para resumir, tá? O quão poderoso é essa versão chinesa, ou ramo chinês, ele é praticamente a mesma versão inglesa, só que muda algumas coisas. O Rei Escarlate, nessa versão, essa forma de Deus, ele é apenas um avatar para sua verdadeira forma, que é o demônio carmesim. Seus filhos são capazes de comer outros deuses que estão na árvore da vida e deuses anciões inferiores. As árvores são feitas de muitas escalas narrativas. As escalas narrativas são camadas metaficcionais infinitas, uma em cima da outra, bem parecido com o universo de Umineko. Cada nível vê uma outra abaixo da cosmologia, como algo ficcional capaz de ignorar a manipulação da lei narrativa. O Rei Escarlate ele é capaz de destruir inúmeras bolhas fantasmas. Essas bolhas fantasmas contêm o seu próprio toque, que contém um número infinito de escalas narrativas. O Rei Escarlate então ele está
está acima da camada narrativa mais alta, capaz de destruir a alma de seres poderosos só olhando para eles. Deus, como por exemplo The Broken God ou McHane, tal como seu nome, vem o Rei Escarlate com uma ameaça a eles próprios. O Rei Escarlate já segurou a lança que tem o poder verdadeiro do próprio narrador, onde ele vê tudo como ficção. O que significa que o Rei Escarlate ele é ficcionalmente um ser que transcende em seu estado normal das coisas. Em seu estado normal, o Rei Escarlate ele é um ser que existe antes do Todo-Poderoso, o que é o seu primeiro ser criado, o criador de tudo na cosmologia SCP. O Rei Carmesim ele derrotou o McHane com apenas um único golpe. Na era antiga havia uma cobra que era capaz de devorar as narrativas ou escalas narrativas. A cada camada que a cobra ou a serpente subia nas escalas, cada uma dessas escalas transformava uma coleção de multinarrativas independentes, sendo capaz então de destruir um número grande de narrativas apenas rastreando. O Rei Escarlate então absorveu aquela cobra e assim ganhou seus poderes que existem antes do conceito de dimensões. E seu corpo ele é impenetrável. Com apenas a presença de sua projeção, ele negou o ataque principal da metanormalidade. O Rei Escarlate também ele é superior ao Adabas, sendo então o seu aspecto. Adabas tendo então um poder narrativo, não é páreo para o Rei Escarlate. Também existe as verdadeiras narrativas superiores e também pode criar uma lança com o mesmo poder libertado da unidade narrativa. E se você achou que essa versão do Rei Escarlate já é poderoso, é porque o Rei Escarlate na sua versão chinesa já está no outro nível de poder. Essa versão do Rei Escarlate, na versão inglesa, muito facilmente derrotaria muitos universos de animes, mangás, quadrinhos, livros e outras ficções. Na versão chinesa, essa questão de derrotaria também facilmente se estenderia a vários outros universos com muito mais facilidade, porque a versão chinesa, o ramo chinês, ele é muito mais poderoso na palavra literal do que a versão inglesa. A questão é, quem pode derrotar o Rei Escarlate? Quem teria o poder suficiente para vencer o Rei Escarlate em seu auge de poder? Eu posso te dizer que vencer o Rei Escarlate ele é praticamente impossível. Poucos personagens terão ou teriam condições de vencer ele 100%. Afinal, esse é um dos SCPs mais poderosos, se não for o mais poderoso dos SCPs do universo SCP. Lembre-se que se você pode também sugerir o próximo personagem desse quadro aqui, do quão poderoso ele é, que eu vou estar lendo nos comentários aqui, tá? Não se esqueça, comenta aqui. Também se inscreve no canal para você ficar ligado em todas as novidades, batalhas mortais, entre vários outros personagens da ficção. É muito importante ter você, a sua presença aqui embaixo, nos comentários, também aqui no canal também para você estar acompanhando tudinho que eu vou estar soltando aqui para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.